Uma dúvida do dia a dia, como que fica o pagamento do 13º esse ano, o ano da pandemia. Há um questionamento aí por parte de quem lida no dia a dia da área trabalhista, empresas, empregados, sindicatos, de como pagar o 13º em dezembro de 2020. Eu trouxe aqui algumas reflexões, né? Mas tudo que se coloca, e eu vou deixar tudo detalhadinho, inclusive no material lá no meu site, tudo que se coloca, pessoal, ainda é inseguro porque não tem uma lei, né? Não há um posicionamento do legislativo. Então não há segurança. Essa questão ela vai ser discutida no dia a dia da Justiça do Trabalho nos próximos anos. Tá legal? Eu coloquei aqui nos meus estudos um posicionamento que é mais seguro juridicamente, um que não é seguro e um intermediário, para a gente poder pensar juntos. Bom, o 13º é uma gratificação prevista em lei, que é paga até o dia 20 de dezembro de todos os anos. Nós sabemos que o 13º ele precisa ser adiantado, tem uma parcela que é adiantada entre os meses de fevereiro e novembro. Mas até o dia 20 de dezembro tem que ser pago. Está previsto lá na legislação, uma legislação antiga da década de 60, que o 13º é remuneração, presta atenção, devida em dezembro. Tá? Então, devida em dezembro. Quando ele ganha em dezembro, é o que paga ali. Isso foi pensado, só para a gente conversar um pouquinho antes aqui, porque ao longo do ano, o empregado tem reajuste. Reajuste legal, reajuste via norma coletiva, database e assim por diante. Então, em dezembro, em tese, ele estaria ganhando mais do que em janeiro. O que aconteceu esse ano? Pandemia. Ninguém em sã consciência imaginaria que nós íamos passar por ela, né? Então, agora em dezembro tem muitos empregados que não estão ganhando sequer salário porque estão com o contrato suspenso. E é sobre isso que nós vamos falar. Veio uma medida provisória, depois transformou em lei, né? Tá aqui também, deixei tudo para não ficar citando número, né? A Lei 14.020, que prevê a possibilidade de reduzir o valor do salário e até mesmo, olha na minha mão, suspender o salário. Henrique, e aí como que fica o pagamento do 13º? Eu vou tratar de dois cenários, para tentar ficar mais claro. O primeiro cenário, né, de redução do salário, e num segundo cenário, a medida mais drástica de suspensão. Tá legal? Importante. Todas as discussões, repito, são em razão da omissão do legislador. O legislador lá em abril e depois mais para frente quando aprovou a lei, não pensou que a pandemia ia ficar até dezembro e não pensou no 13º, tá? Então, todas as discussões é em razão da falta de uma lei. Teve um posicionamento aqui, e até onde as minhas pesquisas foram, uma nota do governo federal que orientava o pagamento integral do 13º. O tema seria discutido com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa nota, pessoal, ela não está muito clara onde está o número, mas mesmo que se houvesse essa nota, de uma forma lá, nota número tal, portaria, veja, as empresas não estão obrigadas a seguir, os trabalhadores não estão obrigados a aceitar pagamento proporcional de 13º reduzido ou assim por diante, com base numa nota, com base numa portaria. As empresas e os empregados estão obrigados, sim, a respeitar a legislação. Agora, nota não dá, né? Então, eu até coloquei aqui, né? Importante ressalvar que as normas infralegais, portarias, circulares, orientações, não obrigam, né, empresas, trabalhadores a aceitar o posicionamento de quem está ali naquele momento, porque quem deve regulamentar isso é o Poder Legislativo, é privativo do Congresso Nacional legislar sobre direito do trabalho. Combinado? Bom, no caso de redução, está previsto lá a possibilidade de redução de salário e da jornada. Como que fica o 13º? Olha, pessoal, como ele trabalhou todos os meses, mesmo
com jornada reduzida, num primeiro momento eu não vejo por que não pagar o 13º integral. Ele trabalhou os 12 meses, né? Mas, a hora que você vai estudar e vai ver os posicionamentos dos autores, professores aí nas redes, não é pacífico, tá? Então, num primeiro momento, a hora que trabalhou, deveria receber. Eu trouxe 3 posicionamentos que podem ser aplicados. O primeiro é uma interpretação literal, né, expressa da legislação. O 13º é calculado, então, o primeiro posicionamento literal da lei. O 13º é calculado com base na remuneração devida no mês de dezembro. Ponto. Chegou no mês de dezembro, ele está recebendo reduzido, o salário era de 3, ele está recebendo 2, é 2.000. Remuneração devida em dezembro. Ponto. Então, interpretação literal, expressa da legislação. Tá? Esse posicionamento não me parece que seja o mais seguro, tá? Da interpretação literal aí da legislação. O posicionamento mais protetivo seria o pagamento integral, porque ele trabalhou todos os meses. Esse não gera discussão, né? Esse é seguro. A empresa, se pagar, não vai ter o empregado discutindo isso amanhã. Então, ele é seguro e pode ser com base, né, a interpretação aqui é de que a remuneração é a devida no mês de dezembro. Agora, se ele está recebendo menos em razão da pandemia, o valor do salário dele, no nosso exemplo, era 3.000. Ele tem que receber R$3.000 de 13º, porque é devido o valor ali nominal, tá? Há um terceiro posicionamento mais intermediário, que também vários professores, autores adotam, vão adotar, inclusive, que é a média salarial. Então, seria mais ou menos quem ganha salário variável ao longo do ano, ou um contrato por prazo determinado, ele trabalhou 6 meses, né, faz a média de quanto ganhou nos últimos 12 meses, e aí paga o 13º com base na média dos salários recebidos nos últimos 12 meses. É um posicionamento intermediário que vários autores, vários professores que eu pesquisei vão adotar. Tá? Então, trocando em miúdos, redução de salário. Paga com base na lei, devido em dezembro. Pega ali e paga. O que ele vai receber em dezembro? Ah, está recebendo reduzido por causa da pandemia. É reduzido, está aqui. Né? Como já teve o adiantamento, abate, paga. Posicionamento mais seguro para evitar litígios, pagamento integral, como se não houvesse redução. E outra é a média, tá? Henrique, para a gente encerrar o videozinho bem rapidinho, e suspensão do contrato. Meus amigos, a suspensão é a mais drástica, suspende o pagamento de salário, suspende a contagem de tempo, e aí ele vai e saca o benefício emergencial. Me parece que não há muitas discussões aqui sobre o caso de suspensão, os meses que ficaram suspensos. Então, eu vou dar um exemplo. Ao longo de 2020, ele ficou com 3 meses suspensos de salário para receber o benefício. Ele perdeu 3 meses de 13º, 1/12 a cada mês, não é computado. Então, neste caso de suspensão, lá no final do ano, pelo menos há esse posicionamento assim de uma forma mais majoritária, mais dominante, é que a cada mês de suspensão, 1/12 a menos, ele perde, deixa de contar para fins de 13º. Tá? Um posicionamento seria minoritário, neste caso, diante das minhas pesquisas aqui, seria o pagamento integral no caso de suspensão. Tá? Mas ainda nós temos a discussão aqui, só para finalizar, e eu tratei de todos esses assuntos de 13º no meu curso regular de Direito do Trabalho, lá da Escola Trabalhista. Tá? São 8 aulas completas, nós falamos de 13º e os impactos da pandemia. Bom, Henrique, quem está com suspensão de contrato em dezembro? Pessoal, quem está com suspensão de contrato em dezembro, aí tem aqueles 3 posicionamentos que você pode... A interpretação literal, pagamento em dezembro. Ele não tem pagamento? Chegam a falar que não recebe.
Agora, a empresa que não pagar 13º com base nessa interpretação literal é muito frágil, vai sofrer ações judiciais dos empregados, do sindicato, que essa ação é típica do sindicato, é um direito coletivo aqui que ele pode entrar para todos, e inclusive do Ministério Público do Trabalho. Né? Então, tanto o sindicato como o MPT podem questionar as outras posições aqui também, fora do pagamento integral. Porque não tem lei falando que pode pagar proporcional. Né? Então, qualquer posicionamento que o seu advogado, o contador e por aí vai, falar, não, paga proporcional, paga com base no quanto ele recebeu, ele é um posicionamento que poderá ser questionado no futuro. Tá? Então, está suspenso. Em dezembro não paga. Interpretação seria literal. O segundo posicionamento, que é o mais adequado e mais benéfico ao trabalhador, é o pagamento integral, pandemia, mas o 13º tem que ser pago. É um direito, inclusive, constitucional. E o terceiro é a média. Aí ele ficou lá 4, 5 meses reduzido, desconta 4, 5 meses que ficou suspenso, melhor dizendo. Tá legal? E ainda, o que eu não abordei aqui, mas que você poderia pensar, é a empresa chamar o sindicato para discutir juntamente com o sindicato esse pagamento do 13º. Né? O sindicato, via norma coletiva, ele poderia discutir? Também tem outras discussões. Lá, agora, só para encerrar, e eu falei até mais do que eu queria, lá na reforma trabalhista, um dos pontos que não pode ser negociado é 13º, via norma coletiva. Mas, como eu disse, pessoal, aqui nós não vivemos numa bolha, né? Nós estamos tentando interpretar o direito do trabalho com base na pandemia. Jamais nós pensamos que teríamos redução, suspensão do contrato. E agora o 13º está chegando às portas aí e vem a discussão em razão da pandemia. Espero que o meu vídeo tenha sido útil. O material está lá no site. Deixe o seu comentário aqui se você concorda, discorda ou tem outros posicionamentos. Um abraço.